Você já se sentiu injustiçado por ter feito o bem? Já teve a sensação de que quanto mais você tenta acertar, mais parece que o mundo conspira contra? Já percebeu que enquanto você se esforça com o coração limpo, tem gente que olha torto, sente inveja ou tenta puxar o seu tapete? Pois é, essa oração aqui é para você. Eu sei como isso machuca. A gente tenta sorrir, manter a fé, continuar sendo luz, mas tem hora que a alma cansa, né? Parece que a justiça dormiu, que Deus esqueceu da gente, que o bem está sendo vencido. Mas olha só, Ele não esqueceu não. Deus está vendo tudo. E mais do que isso, Ele está cuidando. A vida às vezes dói onde a gente mais tem amor, e isso confunde. Dá uma sensação de abandono, de vazio, como se estivéssemos gritando dentro de um quarto escuro onde ninguém responde. Mas escuta com atenção. Você não está sozinho nesse quarto. Deus está lá com você em silêncio, segurando tua mão. Tem um versículo que me pega sempre que o peito aperta. Não se cansem de fazer o bem, porque no tempo certo colheremos se não desistirmos. Gálatas 6:9. Sabe o que isso quer dizer? Que mesmo quando tudo parecer escuro, a sua semente está crescendo. Mesmo quando ninguém reconhece, Deus está te honrando em segredo. E é exatamente nesse lugar de silêncio e aparente abandono que Ele planta os milagres mais profundos. Já reparou que às vezes a gente colhe o que plantou, mas em outros momentos a gente colhe o que suportou? E às vezes, suportar é a maior semeadura de todas. Quando você escolhe continuar com o coração limpo, mesmo depois de ser ferido. Quando você ora por quem te persegue, mesmo com os olhos cheios de lágrimas. Isso é coragem. Isso é fé viva. Você não está sendo fraco por sentir dor, mas é forte por não deixar essa dor te transformar em algo que você não é. E aqui está o segredo. Em vez de permitir que a dor te torne amargo, permita que ela te aproxime mais de Deus. Porque é nesse lugar de vulnerabilidade que a graça se revela com mais intensidade. A gratidão, então, não vem da negação da dor. Ela vem da consciência de que, mesmo no meio da dor, existe um propósito maior sendo construído. Ser grato quando tudo está bem é bonito, mas ser grato quando tudo parece estar de ponta cabeça é um ato de revolução espiritual. É gritar com a alma: eu confio mesmo sem entender. Sabe, tem gente que vai olhar para você com olhos de inveja, porque não compreende a luz que você carrega. Mas lembra, não é a sua luz que incomoda. É a escuridão deles que não consegue suportar a sua paz. E você não está aqui para apagar o brilho por causa dos olhos alheios. Você está aqui para brilhar, mesmo que seja no meio do deserto. Se hoje o coração estiver pesado, deixa eu te lembrar uma coisa. Você é visto, amado, sustentado. Deus não te deixou de lado. Ele está no detalhe. Está na força que você achou que não tinha. Está na paz que você sente do nada, mesmo depois de um choro longo. Está nessa oração agora, te tocando sem pressa. Por isso a gente começa com esse convite. Seja grato. Não porque tudo está dando certo, mas porque você está vivo, está de pé, está resistindo. Porque o fôlego que você tem é prova de que ainda há caminho, e onde há caminho, há esperança. Vem comigo. Vamos juntos respirar de novo e dizer baixinho com a voz da alma: obrigado, Deus, mesmo aqui, mesmo agora, mesmo assim. Olha só, ser grato quando tudo vai bem é fácil. Mas sabe qual é o verdadeiro poder da gratidão? Ela é uma revolução silenciosa. É quando você olha para a dor e diz: eu te vejo, mas você não me domina. É quando a injustiça tenta te calar e você responde com louvor. A gratidão é uma escolha radical. Em um mundo que empurra a gente para o ressentimento, ela é contra a corrente. E quem vive contra a corrente sabe o quanto isso cansa, o quanto exige da alma, mas também sabe o quanto isso transforma. A inveja alheia grita: que você sussurre gratidão. Maldade tenta te cercar, que você construa um jardim dentro de si. Porque olha, quando a gente decide agradecer no meio do caos, algo muda por dentro. A gente não está fingindo que está tudo bem, mas está dizendo: mesmo que não esteja, eu continuo confiando. Jesus foi traído, humilhado, acusado injustamente. E mesmo assim, sabe o que ele fazia?
orava, agradecia, amava. No cenáculo, ele parte o pão com quem iria traí-lo. No Getsemane, ele chora, mas diz: seja feita a tua vontade. Isso não é fraqueza. Isso é força celestial. É sabedoria que o mundo não entende, e é aqui que entra você. Não se trata de ignorar o que está acontecendo, mas de escolher onde você vai firmar o pé. No ressentimento ou na esperança? Na raiva ou na fé? A gratidão é a ponte que liga a dor à esperança, que ela não nega a realidade, mas aponta para uma realidade maior. A presença de Deus em meio a tudo. Você pode estar cercado de palavras duras, de olhares atravessados, de silêncios que machucam, mas pode escolher ser abrigo em vez de tempestade. Pode escolher plantar paz onde o mundo quer plantar veneno. Pode escolher agradecer. A palavra diz: em tudo dai graças. 1 Tessalonicenses 5:18. Não é por tudo, é em tudo. Isso significa que até na dor, na perda, na luta, existe uma razão para confiar. E quando você agradece em meio à injustiça, você está dizendo ao mundo espiritual: eu sei quem cuida de mim, e ele não falha. Talvez você esteja exausto de dar amor e receber frieza, de ser leal e ser traído, de ser correto e ser excluído. Mas não desista. A gratidão que você cultiva hoje é a raiz de uma colheita invisível que vai florescer. Pode demorar, pode não ser onde você espera, mas vai florescer. Então segue com o coração firme. Escolha agradecer pelo que ficou, pelo que você é, pelo que você está se tornando. E saiba, toda vez que você resiste ao amargor com gratidão, você está fazendo uma revolução no céu e na terra. A gratidão é rebelião contra a amargura. E você foi feito para vencer essa guerra com luz. Já pensou que talvez essa injustiça que você está vivendo seja o terreno onde Deus vai plantar o seu maior milagre? Tem hora que parece que está tudo errado, que você está andando em círculos, que nada do que você faz é suficiente. Mas calma. Existe um propósito no invisível. Existe um movimento acontecendo no silêncio. Existe uma mão poderosa organizando o que você não consegue ver. O bem-vindo ao invisível. Onde a lógica humana não alcança, Deus trabalha. E Ele trabalha de formas que a gente nem sempre compreende. O que hoje é dor, amanhã pode ser direção. O que hoje é perda, amanhã pode ser proteção. E o que hoje parece abandono, amanhã será prova de cuidado. Tem uma passagem que diz: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. Salmos 34:18. Isso significa que na sua dor, Ele está mais próximo do que nunca. Enquanto você chora, Ele recolhe cada lágrima. Nada passa despercebido, nem aquela palavra que você não teve força de dizer, nem aquele pensamento de desistir que você segurou no meio da noite. E mesmo que pareça que os invejosos estão vencendo, que a injustiça está ganhando força, respira. Deus não perde batalhas. O tempo dele é outro, mas ele sempre cumpre o que promete. Ele está vendo o que te fizeram, está vendo o que você suportou em silêncio, e ele vai te honrar de um jeito que ninguém vai poder negar. Já viu quando o sol nasce bem devagar, quase sem a gente perceber? Assim também é o agir de Deus. Ele vai iluminando o caminho aos poucos, com delicadeza, mas com firmeza. Quando você perceber, já está andando em paz de novo. Já está sorrindo sem medo. E olha, não precisa ter todas as respostas agora. Deus não espera que você entenda tudo, mas que você confie. Às vezes o porquê da dor só vem lá na frente, quando a gente já tiver atravessado o vale e estiver olhando para trás. Mas enquanto isso, confia, caminha, agradece, porque mesmo sem ver, você está sendo conduzido. E enquanto você espera, cultiva gratidão. Isso mesmo, não porque tudo está resolvido, mas porque você sabe quem está no controle. Gratidão é declaração de fé. É como dizer-me: Deus, eu não entendo, mas eu confio. Eu não vejo, mas eu sei que o Senhor está vendo por mim. A gratidão nesse momento é como uma vela acesa no meio da noite. Pequena, mas suficiente para lembrar que a luz ainda existe, que a esperança não morreu, que Deus ainda está aqui. Pode descansar. O que está oculto para você
está completamente claro para Deus. Ele não erra, não se distrai, não te esquece. E quando for o tempo certo, você vai olhar para trás e entender: tudo estava se encaixando. Segue. Um passo de cada vez. Um amém por dia. Um obrigado, Deus, mesmo sem entender, porque Ele vê o que você ainda não consegue enxergar. Sabe qual é o truque da injustiça? Fazer você se esquecer de quem é. A inveja tenta apagar o seu brilho para que você comece a duvidar da sua própria luz. Mas olha para mim aqui. Você é luz, e ninguém pode apagar o que Deus acendeu. Já reparou que quando a gente sofre alguma traição, ou quando somos injustiçados, a primeira reação é tentar entender por que fizeram isso comigo? Mas essa é uma pergunta perigosa quando a gente faz demais porque ela vira uma armadilha. Quanto mais a gente tenta entender o outro, mais se afasta de si mesmo. E é exatamente isso que a dor quer, que você se perca. Mas hoje o convite é outro. Olha para dentro. Volta para o seu centro. Volta para o que você é, para o que você acredita, para o que você carrega. Não viva em função do erro dos outros. Viva em função do propósito que você carrega. Tem uma beleza silenciosa em quem continua firme mesmo quando tudo ao redor tenta desequilibrar. E você tem essa beleza. Você tem essa raiz. A sua força não está no que dizem sobre você, mas no que Deus sussurra ao seu coração. Tem um trecho em Provérbios que diz que o coração alegre aformoseia o rosto. Ou seja, quando você cultiva gratidão, você floresce por dentro e por fora. Mesmo que o mundo não entenda, mesmo que não tenha plateia nem aplauso. Então a pergunta que fica é: você está se lembrando de quem você é? Está se tratando com a mesma bondade que oferece para os outros? Está se olhando com os olhos de Deus ou com os olhos da crítica alheia? Porque olha, a inveja só encontra espaço quando a gente esquece o nosso valor. Quando você se lembra que foi criado com intenção, com amor, com beleza divina, não tem olhar torto que te diminua. E sim, você vai ser incompreendido, vai ser apontado, vai ser julgado injustamente. Mas isso fala mais sobre o outro do que sobre você. O que fala sobre você é a paz que você escolhe cultivar. É a gratidão que você nutre mesmo sangrando. Acredite, às vezes, a maior vitória é continuar inteiro depois de tudo que tentaram te quebrar. É continuar gentil quando tudo ao redor pede por dureza. É continuar crendo quando tudo convida ao ceticismo. Então, em vez de gastar energia tentando entender o porquê deles, invista em lembrar o para quê que você está aqui. E você está aqui para algo grande. Algo que não depende de likes, aprovação ou aplausos. Depende apenas da sua fidelidade ao que Deus colocou dentro de você. Pode acreditar. Você é maior que essa dor. Você é maior que essa injustiça. E a sua gratidão é um ato de resistência. É você dizendo ao universo: eu sei quem sou e ninguém vai me roubar disso. Já reparou como a gratidão muda a energia de um lugar? Quando você entra em um ambiente com um espírito grato, você carrega paz. Não é sobre forçar um sorriso falso. É sobre reconhecer que mesmo em meio à guerra, Deus é bom. A gratidão é mais do que uma emoção. Ela é uma armadura espiritual. É o que nos protege de deixar que o veneno da inveja, da injustiça e da maldade se instale dentro da gente. Ela não impede que a flecha venha, mas impede que ela envenene. A vida pode te empurrar, as pessoas podem te ferir, o sistema pode ser injusto, mas quando você responde com gratidão, você está dizendo: eu escolho não me contaminar. Gratidão é resistência silenciosa, é maturidade espiritual, é coragem de manter o coração limpo num mundo sujo. Paulo e Silas estavam presos, injustamente. E o que fizeram? Cantaram, oraram, agradeceram, e as cadeias se abriram. Olha que coisa poderosa! Foi a gratidão que quebrou as correntes. Não foi a fúria, não foi a revolta, foi a gratidão. E isso se repete em muitas histórias. Gente que passou pela dor, pela perda, pela traição, e escolheu agradecer. Não porque era fácil, mas porque sabiam que gratidão é uma forma de manter o céu perto. E quando o céu está perto, o inferno não tem força. Talvez você esteja tentando se proteger, ficando mais duro, mais frio, mais distante.
Eu entendo. É um instinto natural. Mas deixa eu te sugerir algo diferente. Que tal se proteger com a leveza da gratidão? Que tal criar uma bolha de paz em volta do seu coração, onde só entra o que é de Deus? Gratidão não é negação. Não é fingir que não está doendo. É afirmar com cada parte da alma: mesmo assim eu confio. Mesmo assim eu continuo. Mesmo assim eu sou grato. Tem um versículo em Filipenses que diz que a paz de Deus guarda os nossos corações e mentes. Isso quer dizer que essa paz é como um guarda de sentinela. E sabe o que ativa essa paz? A gratidão. Porque antes desse versículo, Paulo orienta: façam tudo com oração e ação de graças. Então, se hoje você sentir que está sendo atacado, incompreendido, mal interpretado, não reaja com a mesma moeda. Responda com gratidão. Isso não é fraqueza, é sabedoria. É proteger o que há de mais precioso em você, seu coração. A gratidão é o escudo invisível dos que sabem de onde vieram e para onde estão indo. Você é um desses. Pode confiar. Pode até parecer clichê, mas escuta isso com o coração aberto. Você não está sozinho. Mesmo quando tudo parece silêncio, mesmo quando o céu parece distante, mesmo quando as pessoas se afastam ou não entendem sua dor. Você não está sozinho. A solidão às vezes fala alto. E a injustiça tem um jeito cruel de isolar a gente, de fazer parecer que somos os errados por sermos certos. Mas Deus não só vê. Ele caminha junto. Ele está do lado. Ele não abandona. Jesus, mesmo na cruz, sentiu esse abandono humano. Deus meu, por que me desamparaste? É o grito mais humano que ele deu. Mas mesmo assim, mesmo sentindo a dor do abandono, ele não deixou de cumprir o seu propósito. E sabe o que isso ensina pra gente? Que sentir-se só não é o mesmo que estar só. Porque Deus não é sensação. Deus é presença. Talvez você esteja passando por uma temporada em que sente que ninguém entende sua entrega, sua luta silenciosa, seu sim para Deus em meio aos não do mundo. Mas Deus entende. E mais, Ele se agrada. Existe uma companhia que não te abandona nem quando você pensa que não merece. Existe uma graça que te cobre nos dias bons e principalmente nos dias escuros. Existe um favor que não depende da opinião de ninguém. Esse favor é de Deus e Ele decidiu caminhar com você. Tem gente que vai embora quando você mais precisa. Mas Deus fica. Fica quando você erra. Fica quando você não entende. Fica quando você tem medo. E Ele não apenas fica, Ele segura, Ele acolhe, Ele sustenta. E olha, mesmo que você se sinta incompreendido, saiba que tem gente que observa a sua jornada em silêncio e se inspira. Tem gente que se fortalece vendo você resistir com fé. Você é a resposta para alguém, mesmo que não saiba. Então hoje, escolha não alimentar a solidão. Alimente a gratidão pela presença fiel de Deus. Alimente a fé de que você está cercado de amor, mesmo quando o mundo tenta te convencer do contrário. Seja grato por quem ficou, por quem somou, por quem, mesmo em silêncio, ora por você. Seja grato também por quem foi embora, porque com isso você descobriu que sua base não está em pessoas, mas em Deus. Não importa o quanto a injustiça tente te isolar, a verdade é que você nunca esteve e nunca estará sozinho. Deus está contigo. E isso basta. Presta atenção nisso aqui. Ser grato não é fingir que não está doendo. É saber que existe um propósito até na dor. É entender que o coração que sente também é o coração que cresce. E que mesmo quando tudo parece desfavorável, a gratidão é uma semente plantada no terreno da esperança. Ser grato é olhar para o céu mesmo com os olhos cheios de lágrimas. É dizer: eu não entendo, mas escolho confiar. E não, isso não é uma fórmula mágica. É um estilo de vida, é uma postura de alma, é uma resistência à dureza do mundo. A gratidão te tira do lugar de vítima e te coloca no lugar de quem aprende, de quem amadurece, de quem floresce, mesmo no meio do concreto. Sabe, aquela raiva que sobe quando você é injustiçado, aquela vontade de gritar, de largar tudo, de revidar? Pois então,
É exatamente nesse momento que a gratidão precisa entrar. Não para calar a sua dor, mas para redirecionar sua força. Lá em Romanos, Paulo fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas, até as injustas, até as que você não entende agora. Isso não quer dizer que tudo é bom, mas que Deus é especialista em transformar o amargo em doce. A gratidão não exige que você negue a realidade, mas exige que você enxergue mais longe, que você escolha olhar para o invisível, para o eterno, para o que está sendo gerado dentro de você e através de você. E isso, meu amigo, minha amiga, isso muda tudo. Escolher ser grato é um ato de coragem, porque às vezes a alma quer revolta, mas a fé pede entrega, a carne quer vingança, mas o espírito quer descanso, e é a gratidão que constrói essa ponte. Hoje, se estiver pesado demais, tenta fazer isso. Lembra de onde Deus já te tirou. Relembra os livramentos, os dias em que você achou que não ia aguentar e sobreviveu. Lembra daquelas respostas que vieram quando você menos esperava. Isso é gratidão, perceber que mesmo na tempestade, você nunca foi desamparado. Então, repete comigo, em silêncio ou em voz alta, como um sussurro de alma. Senhor, eu escolho ser grato, não porque tudo está certo, mas porque o Senhor ainda é Deus. Capítulo 8. O final ainda não chegou. Sabe o que é mais bonito nessa jornada? É que a história ainda está sendo escrita. E Deus não terminou com você. A injustiça pode até ter sido um capítulo, mas não é o fim. A inveja pode ter tentado apagar o brilho, mas você ainda vai resplandecer. E não é sobre triunfar para provar algo a alguém, mas sobre ser quem você foi criado para ser, com leveza e verdade. Quantas vezes a gente acha que o que estamos vivendo é o final? Que esse vale é o fim da linha, que não tem mais o que esperar? Mas Deus olha para esse mesmo momento e diz: é só o intervalo, é só a preparação. Não se engane. O céu ainda tem cenas para revelar sobre a sua vida. E quando isso acontecer, você vai lembrar desse momento aqui, dessa oração, desse suspiro de gratidão no meio do caos. Porque você confiou, você permaneceu, você escolheu agradecer quando tudo mandava desistir. Deus está escrevendo uma história com você que tem sabor de redenção, de virada, de cura, de restituição. E a gratidão que você cultiva agora é o terreno onde essa nova fase vai florescer. Sabe, por que você não está no fim? Porque ainda tem fôlego, ainda tem huracão, ainda tem esperança. E quando a esperança resiste, mesmo fraca, mesmo cansada, ela é suficiente para manter você de pé. Se permita agradecer pela força que você não sabia que tinha, pela fé que resistiu ao vendaval, pela esperança que não se apagou, pela coragem de continuar mesmo sangrando. Você chegou até aqui, e isso já é prova de que Deus não te abandonou. Pode ter certeza, o final que Ele tem para você é melhor do que tudo que você poderia imaginar. Deus, obrigado, pelo que eu entendo e pelo que ainda não entendi, pela justiça que espero e pela paz que já encontrei. Me ensina a ser grato mesmo quando tudo parece injusto. Me fortalece quando a inveja tentar me atingir. Me lembra que o Senhor é meu defensor, meu sustento, meu abrigo, e que no final, o bem sempre vence. Amém.